Hoje eu vou te mostrar o que as baleias de Bitcoin elas estão fazendo e você poderá tomar uma decisão se você quer seguir elas e fazer o mesmo que elas estão fazendo. Bom, eu não sei se você sabe, mas esse tipo de informação eu não poderia compartilhar com você aqui no YouTube. E eu vou te explicar o porquê que eu não poderia fazer isso. E teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Legal? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, ontem eu comentei com vocês sobre o preço que a gente tem do Bitcoin, dos 63 mil dólares, que é extremamente um preço chave. Nós estamos exatamente nesse preço, nessa linha vermelha, que é o custo do investidor de curto prazo. Aqui, o mercado ele tem que se segurar, aqui é um excelente suporte para nós, aqui é uma excelente região de aporte, simplesmente de comprar com os olhos fechados. Veja que se durante 2023 e 2024 você tivesse comprado próximo dessa linha vermelha aqui, você teria feito as melhores negociações desse último ano. A linha azul aqui é o custo do investidor de curto prazo, tá? Eu quero dizer para você que para o próximo ciclo, no próximo fundo do mercado, quando você vê o preço abaixo dessa linha azul aqui, meu amigo, pode vender até as cuecas para você colocar dentro do mercado cripto. Muitas pessoas querem vender o carro, venderem a casa, venderem a sogra quando o mercado está subindo, quando a gente está em zona de all-time high. Esses são os famosos novatos, os famosos amadores. Mas os profissionais, eles vão vender a casa, vão vender a sogra, vão vender as cuecas quando nós estivermos em fase de capitulação. Essa fase de capitulação, ela se dá abaixo dessa linha azul, ou seja, a gente está abaixo do custo médio dos investidores mais maduros, dos investidores de longo prazo. Abaixo dessa região, a gente sabe que os investidores de longo prazo, eles vão querer comprar mais, dobrar as suas posições. Por isso que geralmente o fundo do mercado, ele é feito abaixo dessa linha azul. Veja que todos os ciclos anteriores, a gente tem a formação de fundo aqui, ó, abaixo dessa linha azul. Ela é um excelente ponto para a gente vender até as cuecas e colocar no mercado. Inclusive no Corona Crash ali, para as pessoas que ficaram com medo, por exemplo, da queda que nós tivemos, a gente chegou dentro dessa linha azul. Ali era o momento de você colocar grandes capitais para dentro do jogo. Você vai utilizar essa linha azul agora, nesse momento? Não, a gente não vai voltar nessa linha azul. Só depois que a gente tiver um bear market, a gente vai voltar nessa linha azul. Nesse momento, nós não vamos voltar dentro dessa região. Mas entenda que o ponto principal aqui é a linha vermelha, o custo do investidor de curto prazo. Veja que eles estão próximo de capitulação, ou seja, próximo deles saírem do lucro, eles começarem a entrar no prejuízo, e aqui tem uma diminuição da pressão vendedora desses caras. Se tem uma diminuição da pressão vendedora desses caras, é um excelente ponto de compra para nós, investidores. A gente tem que se atentar somente à perca dos 63 mil dólares, porque se a gente perder os 63 mil dólares e começar a entrar abaixo dessa região, aí as coisas ficam um pouco mais negativas para as pessoas que compraram Bitcoin em 18 e em 20 mil dólares. Aí sim essas pessoas elas devem realizar. Mas as pessoas que estão chegando agora no mercado, mesmo que a gente perca os 63 mil dólares, você terá uma excelente oportunidade diante da sua frente. Porque saiba que o ciclo ele ainda não acabou. A gente tem muito ainda a percorrer nesse ciclo. Olha só, a gente não vivenciou a nossa última fase do ciclo. E você já deve estar cansado de me ouvir falando que a gente não vivenciou a última fase do ciclo. E mesmo assim, tem pessoas que ainda não entenderam que a última fase, ela não aconteceu. Se a última fase, ela não aconteceu, significa que a gente ainda não finalizou o ciclo do Bitcoin. Se a gente não finalizou o ciclo do Bitcoin, a gente ainda não teve a Altcoin Season. Se a gente ainda não teve a Altcoin Season, a gente ainda não teve a NFT Season. Significa que tem muita coisa para acontecer. Significa que a gente ainda tem muito dinheiro para multiplicar. Às vezes, você pode ficar confuso pelo fato de eu ter falado que abaixo dos 73 mil dólares as coisas ficam mais complexas e quem investiu lá nos 18 mil dólares, quem aportou nos 20 mil dólares, deve realizar. Olha só, cada carteira, uma carteira. Entenda que a pessoa que comprou nos 20 mil dólares, ela não pode ver ela fazendo 1 milhão de lucro, por exemplo,
E aí, depois que perde os 63 mil dólares, ela vê aquele lucro indo embora. O milhão se transformando em 800, em 700, em 500 e voltando para 200, para depois subir e voltar para 1 milhão novamente. Não, essa pessoa ela não pode fazer isso. Para mim e Teles, existe uma regra que a gente deve respeitar. Primeiro, fazer dinheiro, a gente faz trabalhando. Segundo, multiplicar dinheiro, a gente faz investindo no mercado cripto. Terceiro, preservar o dinheiro que foi multiplicado. Através disso, meu amigo, você consegue chegar na sua liberdade financeira. Se você for totalmente amador ao ponto de ver 1 milhão se transformando em 700, 600, 500, 200 e não fazer nada em cima daquilo e esperar mais um ano para poder voltar em 1 milhão para depois que lá na frente você ter 1 milhão e 200, meu amigo, você ainda não entendeu como que funciona o jogo de investimento. Investiu, multiplicou, preserva, ponto final. Investiu, multiplicou, preserva e ponto final. Ou seja, as pessoas que já têm lucro, elas devem ter uma estratégia sim de proteção. Cada carteira, uma carteira. As pessoas que estão entrando agora, as pessoas que ainda não estão no lucro, que entraram dentro dessa zona aqui dos 70 mil dólares, meu amigo, se a gente perder os 73 mil, você terá uma excelente oportunidade diante da sua frente. Uma oportunidade de você poder comprar mais ativos, mais quantidades desse ativo, sem que você pague mais caro por ele. Entenda que a última fase do ciclo não chegou, a gente ainda também não chegou no olho da mosca. O olho da mosca são essas bolinhas vermelhas aqui, que vai nos indicar a formação de topo que nós temos do Bitcoin. O alvo desse topo, hoje ele está ali na casa dos 140, 150 mil dólares, mas a gente pode falar disso daí em outro vídeo. Não é o ponto agora, mas eu quero que você veja que a gente ainda não tem o olho da mosca aqui nesse gráfico. Muitas pessoas dizem que é impossível acertar o olho da mosca e por A mais B, com esse gráfico na sua frente, eu te provo que é possível sim você acertar o olho da mosca. Inclusive, até o olho da mosca de 2011 foi possível de identificar utilizando as ferramentas certas. Obviamente que a gente sempre vai falar que algo é impossível quando a gente não sabe como fazer aquilo. Você acreditaria há 500 anos atrás que seria possível a gente pegar um compilado, uma tonelada de aço e colocar esse aço para voar? Não, era impossível nessa época a gente fazer isso, porque a gente não sabia como construir um avião. Era impossível, por exemplo, eu transmitir esse conteúdo para o Brasil, estando aqui nos Estados Unidos há 30 anos atrás. Se eu falasse para os meus pais que estavam... Eu lembro da minha irmã que ela tinha um bip. Se eu falasse para minha irmã que ela tinha um bip, que muita gente aqui nem deve saber o que é um bip, mas se eu falasse para ela que eu iria fazer um vídeo e transmitir para uma pessoa do outro lado do mundo, ela iria falar que eu era maluco, porque nessa época a gente não sabia como fazer isso. Então, as pessoas que falam que não dá para descobrir topos e fundos, que não dá para descobrir o olho da mosca, é porque elas não sabem fazer isso. Mas, nesse gráfico aqui, eu te mostro por A mais B que dá sim para a gente descobrir o topo. Inclusive, se você voltar aqui no meu canal, no começo de 2023 e no final de 2022, você vai ver que eu falo claramente sobre o fundo do Bitcoin. Então, dá sim para a gente descobrir isso. E olha só, antes de eu te falar exatamente quais são as carteiras que elas estão acumulando, o que as baleias elas estão fazendo nesse momento, para que você possa entender as movimentações dela e seguir o que essas baleias estão fazendo, eu quero te falar que eu dei um HB20 para uma aluna minha. Olha só, eu não fiz isso porque eu sou um bom samaritano ou coisa do tipo. E nem estou falando para você que eu dei um HB20 para ela porque eu estou querendo me gabar. Não, nada disso. Tudo que eu estou te mostrando aqui, na verdade, é mérito dessa pessoa. Tudo que você vai ver aqui nos próximos minutos foi mérito da Beatriz de ter conquistado esse dinheiro. E por mais que isso pareça meio contraditório para você, dá uma olhada só nessa mensagem que a Beatriz me mandou. A Beatriz me mandou um print com um lucro de R$66 mil, 66.483 reais e 96 centavos. E olha o que ela escreve ali. Gostaria de agradecer ao Gui Teles por todos os ensinamentos passados. Muito feliz e obrigada. Quem que não fica feliz com HB20 no bolso?
Esses R$ 66.483,96 que você acabou de ver aí na tela é apenas o lucro que a Beatriz fez. E você sabe como que ela fez isso? Ela fez isso seguindo as minhas decisões de investimento. Olha só, todos os dias você vem aqui no YouTube e assiste uma análise minha, que é exatamente esse vídeo que você está vendo. Mas algumas pessoas, como a Beatriz, elas têm acesso às minhas movimentações de uma das minhas carteiras. Todas as decisões que eu tomo nessa carteira são baseadas em cima das minhas análises. Essas pessoas, elas estão lucrando junto comigo. E se você quer lucrar dessa mesma forma e ter uma carteira igual da Beatriz, de quiçá R$ 129.080,59, clica no primeiro link da descrição e entra para dentro da carteira rumo ao milhão, porque o próximo print pode ser o seu. Bom, de volta aqui para o nosso vídeo da nossa análise, falando sobre o que as carteiras estão fazendo. Olha só, a gente consegue ver claramente que nesse momento as carteiras elas pararam de distribuir e elas estão com uma leve acumulação. Quando a gente tem as bolinhas mais escuras aqui, significa que as principais carteiras elas estão acumulando. Quando está bem amarelado ali, significa que as principais carteiras elas estão distribuindo. Esse gráfico aqui você já viu várias vezes aqui dentro do YouTube, porque esse gráfico eu posso te mostrar. Mas o que eu vou te mostrar em seguida, eu não posso te mostrar. Eu já comentei com você que eu compro informações. Eu compro informações para construir esse vídeo para você. Eu compro informações para compartilhar com os meus alunos e eu compro informações para eu tomar as minhas decisões. Algumas das informações que elas são compradas, eu tenho um contrato onde eu não posso compartilhar isso com o público. Eu não sei se você sabe, mas essa métrica que você está vendo da Glassnode aqui, das carteiras, eu tenho permissão de compartilhar ela com você. Mas, o que eu vou te mostrar em seguida aqui, eu não tenho permissão de compartilhar com você. Mas eu fiz uma sacada aqui, isso não vai me colocar em apuros. Olha só, no dia 3 de junho, eu fiz um post dentro da comunidade on-chain mostrando quem que era o grupo de carteiras que estava fazendo essa acumulação. Veja que aqui do lado a gente tem a separação dessas carteiras, né? Carteiras com mais de 10 mil bitcoins, carteiras com 1.000 a 10 mil bitcoins, de 100 a 1.000 bitcoins, enfim, a gente tem todos os grupos de carteiras aqui. E a gente consegue ver quando eles estão acumulando e quando eles estão distribuindo. Em azul, acumulação, em vermelho aqui, distribuição, amarelado, a gente está vendo eles voltando a acumular. Ou seja, esse gráfico aqui, ele é uma filtragem do que a gente tem nesse gráfico. E a gente consegue entender quem são esses players que estão acumulando. Como eu te falei, eu não posso compartilhar esse gráfico com você aqui agora, ele ao vivo, em tempo real. Por isso, eu estou compartilhando um post que eu fiz dentro da comunidade on-chain dia 3 de junho. E para um bom entendedor, meia palavra basta. Eu espero que você pegue o recado. No dia 3 de junho, a gente via que esse grupo acima de 10 mil bitcoins, eles estavam acumulando, parando suas distribuições. Ou seja, quando nós estamos vendo nesse presente momento uma acumulação, essa acumulação ela está vindo das carteiras mais pesadas que nós temos dentro do Bitcoin. Essas são as famosas baleias, o que as pessoas querem seguir o tempo inteiro. Eu sei que muitas pessoas acompanham aquele grupo do Telegram que fala qual que é a movimentação da baleia. Mas, meu amigo, não adianta você olhar aquela movimentação se você não sabe quanto de saldo eles têm. Se você não sabe o que eles vão fazer na semana seguinte. E eu estou falando para você que nesse momento esses caras estão acumulando, eles não estão distribuindo. Significa que os $60 mil é um preço interessante para esses caras. Isso quer dizer que a gente não vai abaixo desse preço? Obviamente que não. As baleias, elas têm muito dinheiro e elas podem esperar muito mais tempo do que eu e você. Afinal de contas, eles estão investindo bilhões e para eles não querem multiplicar 1 bilhão em 10 vezes. Eles querem simplesmente multiplicar 1 bilhão em 1 bilhão e meio, 1 bilhão em 2 bilhões. O jogo deles é bem diferente. Quanto mais capital a gente tem, menos risco a gente toma. Quanto menos capital a gente tem, mais risco a gente toma. Isso não significa que nesse momento é o momento das altcoins. Cuidado, esse é o momento do Bitcoin. Mas saiba que esses caras, eles estão acumulando nesse momento. Então entenda que os $60 mil, ele vai ser um preço
barato no futuro. E se você tem uma visão de investidor, de que consegue olhar na frente, você vai entender que é um bom negócio a gente fazer aportes dentro dessa região, caso você ainda não tenha entrado no mercado. Legal? Bom, para a gente passar aqui pelo nosso price action no curto prazo, tá? Ao longo prazo, a gente vê que a última fase ela ainda não aconteceu, a gente tem espaço para subir, as baleias estão acumulando, ótimo. E no curto prazo, o que nós temos? É uma tendência de baixa. No curto prazo, nós temos o mercado caindo. Então, diante a isso, nós vamos setar o nosso emocional, a nossa expectativa junto com a direção do mercado. Não adianta você querer acordar de manhã e ver, nossa, Bitcoin subiu 10%. Isso não vai acontecer porque ainda estamos em tendência de baixa, até que essa tendência ela seja rompida. Saiba que você setar o seu emocional junto com a direção do mercado faça com que você tenha noites tranquilas. Faça com que você não precise ficar pegando o celular e atualizando o tempo inteiro para saber se o mercado está subindo ou se ele está caindo. Estamos em uma tendência de baixa no curto prazo. Sete o seu emocional e sete as suas estratégias para essa tendência de baixa. Olha só, se a gente está numa tendência de baixa, temos oportunidade de comprar um ativo mais barato, dependendo da carteira, dependendo da estratégia, dependendo para que horizonte nós estamos olhando. Enquanto a gente não reverter essa tendência aqui, eu continuo bearish no curto prazo. Eu vou continuar setado com o meu emocional para novas quedas. Média de 200 períodos, dentro de um gráfico de 4 horas, ela está apontando para baixo. Temos uma linha de tendência de baixa aqui, onde eu estou gravando esse vídeo para você e está havendo uma rejeição dessa tendência de baixa. Significa que a gente vai levar como verdade esse candle aqui? Não, a gente vai esperar o fechamento desse candle. Enquanto o candle está em andamento, não significa nada para mim. Olha esse candle aqui, ó, ele veio até aqui embaixo e depois ele voltou e fechou lá na metade dele. Por exemplo, muitos candles de reversão, eles começam feios e eles terminam de outra maneira. Ou, se for de baixa, ele começa bonito e ele termina de outra maneira. Mas a gente sabe que tem uma tendência de baixa aqui, a gente sabe que a média de 200 períodos está apontando para baixo. O nosso preço-chave dos 63 mil dólares está aqui, a gente traçou uma linha branca na data de ontem e vamos entender. A partir dessa linha branca, quem tem lucro, meu amigo, vai colocar esse lucro no bolso, vai utilizar estratégias de proteção. A partir dessa linha branca, quem ainda não entrou dentro do mercado vai simplesmente agradecer da gente ter vindo abaixo dessa região e vai fazer os seus aportes abaixo dessa região. Cada carteira, uma carteira. A mesma zona de preço, estratégias diferentes. Cada carteira, uma carteira. Quando que a gente vai começar a ficar bullish no Bitcoin? Primeiro ponto é quando a gente começar a formar divergências dentro do RSI, quando a gente começar a ter um candle de reversão, aí a gente vai começar a ficar mais bullish. Não significa que a gente vai deixar de ser bearish. A gente só vai deixar de ser bearish quando nós tivermos um pivô de alta rompendo a linha de tendência de baixa e também a média de 200 períodos. Saiba que se nesse momento você setar as suas expectativas, conforme eu te falei, de uma maneira mais bearish, entendendo que pode haver mais quedas porque estamos em uma tendência de baixa, você vai descobrir qual é a estratégia que você deve utilizar nesse momento. Olha só, ser um investidor mais maduro e não amador é bem diferente. Se você realmente quer enriquecer, se você quer chegar na sua liberdade financeira, você precisa se comportar como uma pessoa madura nos seus investimentos, como uma pessoa profissional. Não tô te chamando de amador. Eu sei que tem muitas pessoas aqui dentro que elas são profissionais. Afinal de contas, eu não aparento amadorismo para você. Eu mostro informações, eu mostro dados, eu mostro informações caras. Não sei se você sabe, mas eu invisto mais de 30 mil reais por ano nessas informações que você tem acesso aqui dentro do YouTube. Eu não estou simplesmente trazendo um price action e falando o preço pode ir para lá, o preço pode ir para cá. Eu não estou de regata te entregando esse conteúdo. Eu não estou falando palavrões e sendo baixo com você. Eu estou sendo profissional. Diante a isso, eu sei que as pessoas que me seguem, elas se identificam com o profissionalismo. Então, grande parte das pessoas que estão me seguindo aqui dentro do YouTube são pessoas que têm essa mentalidade mais profissional. Se você for amador, meu amigo, você não vai conseguir chegar na sua liberdade financeira, você não vai conseguir atingir o seu 1 milhão. Para você atingir esse seu 1 milhão e você conseguir se sustentar nesse patamar de vida, você precisa ser bem profissional ao longo desse processo. E saiba que eu, Teles, estou aqui para lhe auxiliar nessa jornada, te mostrar como que eu saí de amador e como que eu cheguei no nível profissional. Junto a isso, 1 milhão,
foi consequência nesse processo. Legal? Um forte abraço. Essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Eu te vejo de volta aqui amanhã. Valeu!